O 3i Atlas anda causando muitos impactos na astronomia e na ciência como um todo, como você já viu bastante por aqui no canal. Em uma das notícias sobre ele, comentamos a possibilidade de que outros objetos também estivessem atravessando nosso sistema solar e agora novas observações confirmaram isso. Segundo essas observações, o 3i Atlas seria apenas um entre vários viajantes cósmicos que agora cruzam o espaço próximo à Terra. A pergunta que fica é, será que todos esses corpos vieram para cumprir algo previsto há milênios? Ou estamos apenas diante de uma coincidência extraordinária? Entre as teorias mais comentadas, há quem diga que o 3i Atlas estaria se fragmentando em múltiplas partes, o que levanta a hipótese de que ele poderia ser uma espécie de nave-mãe, liberando unidades menores para reconhecimento e defesa. Uma ideia ousada, mas que desperta a imaginação de quem busca explicações além da ciência tradicional. Seja como for, o fato é que, segundo a NASA, há outros corpos celestes em trânsito pelo sistema solar neste momento. Entre eles, o Lemon C 2025-A6, o Swan 6 2025-R2 e o asteroide metálico Psyche, todos compondo um cenário que reacende as especulações sobre o que realmente está acontecendo em nosso canto da galáxia. 3i Atlas, o viajante interestelar que não está sozinho. Só para te relembrar, o 3i Atlas é um cometa interestelar, ou seja, vindo de fora do nosso sistema, sendo o terceiro cometa desse tipo que já registramos em toda a história. Ele vem causando muita movimentação e alarde por suas características estranhas, e recentemente houve um novo desdobramento em seu percurso por nosso sistema. Ele começou a semear o espaço com o material de sua coma, revelando sinais de sua composição única e misteriosa. A coma cometária, como você já deve saber, é a nuvem de gás e poeira que se forma ao redor de um núcleo de um cometa, quando ele se aproxima do Sol. Observações realizadas por um observatório espacial da NASA mostraram que o cometa está emitindo gás hidroxila, um subproduto da água, provocado pela radiação ultravioleta. Os cientistas estimam que o 3i Atlas perde cerca de 40 kg de água por segundo, o equivalente a um poderoso jato líquido atravessando o espaço. Essa atividade precoce e intensa indica que a composição interna deste cometa é fundamentalmente diferente dos cometas nativos do nosso sistema solar, como se ele carregasse segredos de mundos distantes e desconhecidos. O intrigante é imaginar que, enquanto o 3i Atlas segue seu caminho, ele não viaja sozinho. Outros corpos e fragmentos interestelares podem estar cruzando nossas fronteiras cósmicas, trazendo consigo pistas sobre a vastidão do universo e lembrando que no cosmos, mesmo um viajante solitário pode vir acompanhado. Os estudos preliminares do telescópio espacial James Webb já haviam apontado algo intrigante. O cometa 3i Atlas apresentava uma proporção elevada de dióxido de carbono em relação à água, uma característica pouco comum entre os cometas que conhecemos. Agora, uma nova pesquisa publicada em revistas científicas confirma essa singularidade química, mostrando que este viajante interestelar carrega consigo segredos de outro canto da galáxia. Segundo os cientistas, essa desgaseificação precoce pode ser causada pelo aquecimento de pequenos grãos de gelo na superfície do núcleo do cometa, efeito da radiação solar, mesmo estando a uma distância considerável do Sol. O cometa, portanto, vem soltando pequenos fragmentos que podem trazer mistérios e substâncias ainda mais estranhas do que já conhecíamos. Dennis Bodewitz, coautor da recente pesquisa e professor de física na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, compara a detecção de água em um cometa interestelar a receber uma mensagem química de outro sistema planetário. Essa descoberta abre uma porta fascinante. Indica que os elementos necessários para a química da vida não são exclusivos da nossa vizinhança cósmica. A presença de água, molécula essencial para o desenvolvimento da vida como a conhecemos, em objetos vindos de sistemas estelares distantes, nos faz imaginar que os ingredientes da vida podem estar espalhados por toda a galáxia. Como dissemos, o 3i Atlas representa apenas o terceiro visitante interestelar já registrado, depois do 1i Oumuamua em 2017 e o 2i Borisov em 2019. Cada um desses cometas apresentou características únicas. O Oumuamua era relativamente seco, já o Borisov era rico em monóxido de carbono, e agora o 3i Atlas libera água desde a sua chegada ao sistema solar. Essa diversidade química revela que diferentes ambientes de formação planetária e cometária existem em nossa galáxia, cada um produzindo corpos celestes com propriedades singulares.
Esses visitantes cósmicos oferecem aos astrônomos amostras diretas de materiais distantes da Via Láctea, sem a necessidade de enviar missões espaciais para explorá-los. O que exatamente significa dizer que há água no 3i Atlas? Primeiro, precisamos observar o gás mais presente em seu núcleo, o gás hidroxila, ou OH. É muito mais do que uma simples molécula. Ele funciona como um verdadeiro rastreador da água no espaço. Quando os raios ultravioleta do Sol quebram moléculas de água em hidrogênio e radicais hidroxila, essa molécula surge como uma assinatura química que os astrônomos sabem identificar a grandes distâncias. Graças à luz característica emitida pelo OH, quando excitado pela radiação estelar, é possível localizar a água mesmo onde os instrumentos não conseguem detectar diretamente as moléculas H2O. No caso do cometa 3i Atlas, a detecção do gás hidroxila a quase 3 unidades astronômicas do Sol, cerca de 450 milhões de quilômetros, revelou uma atividade hídrica surpreendentemente precoce, algo raro entre cometas que visitam o nosso sistema solar. Mais do que indicar a presença de água, o estudo da hidroxila oferece pistas sobre os processos fotoquímicos que ocorrem no espaço, ajudando os cientistas a compreender como moléculas orgânicas complexas podem se formar e evoluir em outros sistemas planetários. É, portanto, fundamental que continuemos a observar o 3i Atlas, bem como os fragmentos que ele vem soltando e que o acompanham, seus caronas, por assim dizer. Mas isso não é nada fácil. O cometa 3i Atlas tem uma luz tão tênue que chega a ser de 10.000 a 100.000 vezes mais fraco que os alvos normalmente observados pelas sondas espaciais. Mesmo assim, a câmera Cassis, a bordo da missão Mars Express da NASA, conseguiu o impossível: registrar a tênue nuvem luminosa que envolve o objeto. Segundo o cientista Nick Thomas, responsável pelo instrumento, o feito seria equivalente a tentar enxergar um celular na superfície da Lua, a partir da Terra. Uma comparação que ilustra o grau de precisão e sensibilidade do equipamento. A enorme coma, com milhares de quilômetros de diâmetro, vem se formando conforme o calor do Sol aquece o núcleo gelado do cometa, liberando gases e partículas que se expandem pelo espaço. Já a cauda, o rastro de poeira que geralmente acompanha esses corpos, ainda não pôde ser observada, mas deve se tornar visível nas próximas semanas. Além das impressionantes imagens, as equipes da Agência Espacial Europeia, a ESA, estão analisando a luz refletida pelo cometa para determinar sua composição química de forma exata, bem como entender os fragmentos que parecem acompanhá-lo. A jornada do 3i Atlas ainda está longe de terminar. Em novembro, o cometa voltará a ser observado, desta vez pela sonda JUICE, que atualmente estuda as luas geladas de Júpiter. Mesmo a uma distância maior, a expectativa é que o instrumento consiga registrar o cometa em um estágio mais ativo, liberando ainda mais poeira e gás após a sua passagem pelo ponto mais próximo do Sol. Cada um desses corpos, tanto do 3i Atlas e de seus caronas, traz informações valiosas sobre a composição química e a diversidade de materiais que existem além do nosso sistema solar. No fim, ainda há muito mais a ser descoberto do que ainda sabemos, e por isso é tão importante continuarmos de olho. O que vemos com o 3i Atlas é mais do que um simples cometa. É um mensageiro cósmico, um vórtice de segredos de outros sistemas estelares, que nos lembra que o universo é muito mais vasto e surpreendente do que podemos imaginar. E enquanto ele avança, os cientistas continuam observando os companheiros que parecem seguir seus passos pelo sistema solar, abrindo novas portas para descobertas e levantando perguntas que ainda desafiam a nossa compreensão do cosmos. Espero que você tenha gostado de se aprofundar um pouco mais no 3i Atlas e acompanhar os mistérios que ele e seus possíveis companheiros interestelares estão revelando pelo nosso sistema solar.